Dessa vez eu vou começar de trás pra frente para expressar minha profunda gratidão com Oda de ter colocado Imu-sama de certa forma na trama de Elbaf ou em alguma outra trama, para que ela não venha a se tornar a Kaguya de One Piece, como foi a Kaguya lá em Naruto. Um personagem que não tinha conexão com ninguém, ninguém sabia, apareceu do nada, se tornou a vilã final e ficou por isso mesmo. Mas o Imu-sama, ele já teve várias aparições, vários feitos, e agora ele tá, a gente pode dizer assim, efetivamente no campo de batalha. E quem sabe vai até bater de frente com o Luffy no corpo da Gunko. E isso é absurdo. Um vilão que pode ser considerado ali o vilão final da obra, ele não vai ser só alguém jogado, mas ele tem um background, ele participou em diversos momentos da história e agora efetivamente vai bater de frente com os mocinhos. A gente pode descobrir mais sobre os seus poderes, mais sobre as suas convicções, mais de como ele luta, o quão impiedoso ele é para vir governando o mundo de One Piece desde 800 anos atrás. Então, Oda, parabéns, você é um gênio e minha profunda gratidão por já ter colocado o Imu na batalha aqui. Agora indo diretamente para o capítulo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. A gente tem uma página colorida onde alguém pegou ali que o Oda poderia estar fazendo foreshadowing para algo que vai acontecer no futuro ainda desse arco. Que a gente vê ali a palavra hippie ou morte no pratinho que está sendo segurado pela Bonnie. Muita gente está imaginando que a própria Bonnie pode morrer nesse arco, seria o foreshadowing para isso. Mas quando o Oda faz o foreshadowing, ele não coloca o personagem específico que vai morrer representado naquele painel. É sempre um outro personagem representando ou mostrando algo que vai acontecer com um terceiro, vamos dizer assim. Um personagem secundário leva ou carrega alguma coisa do que vai acontecer com um terceiro. E aí eu vi uma postagem no Facebook que eu não consigo me lembrar quem foi que postou, que o cara falou que esse era o arco dos reencontros. A gente teve ali o Usopp reencontrando os gigantes Dorybrog, a gente teve a Robin reencontrando o Saul, e por aí vai. Ele citou outros exemplos que eu não consigo me lembrar. E aí, a gente vai ter nesse arco, que eu ainda vou comentar, um possível reencontro do Brook com uma garota que pode até ser a sua filha. Então, e se isso realmente for verdade, pode ser que esse foreshadowing aí do Oda seja em relação a essa garota, que pode ser a suposta filha do Brook. E no final, quem pode morrer seja essa garota, por não aguentar todo o poder ou a presença do Imu-sama, que no caso é a Gunko, já estou revelando aqui para vocês. Então, se realmente for um foreshadowing em relação a Gunko e não necessariamente sobre a Bonnie, acredito que o Oda já determinou um fim para ela e para o Kuma, que é em Elbaf. Eles terem uma vida feliz em Elbaf, pelo menos até o Kuma recuperar suas memórias ou algo do tipo. Agora indo diretamente para o que aconteceu no capítulo, nós temos as ações ou a investida absurda do Scooper Gaban, onde o Oda mostra diversas das suas características e forças. Inclusive o Oda revela que ele tem 2 hakis absurdos em One Piece. O primeiro é o haki do rei, que é mostrado quando ele finaliza ali o corte no Sombers, que eu falo Summers, mas é porque eu aportuguesei, mas na verdade é Sommers. Quando ele termina esse corte, sai um raio negro, ou um raio negro segue o movimento do seu machado. E essa é uma característica fundamental da galera que tem o haki do rei imbuído nos golpes. Então, ele já é confirmado, a gente pode considerar assim, com o haki do rei, e ainda mais com o haki do rei que é considerado avançado. Porque todo usuário de haki do rei avançado, ele tem essa característica dos raios negros saírem da sua espada, da sua arma ou do seu punho, seguir a direção do golpe até atingir um inimigo. Então é realmente revelado que o Scooper Gaban tem esse haki do rei. E ele é cheio de onda, porque ele tira ali uma com a cara do Sommers, falando que o seu machado está enferrujado, mas mesmo assim foi capaz de ferir e arrancar uma das mãos do Sommers, e continua sua investida, onde a gente tem ali uma trocação franca, absurda, entre 2 velhos absurdos de One Piece. E mais uma vez, tenho que citar que o Oda não faz questão de não mencionar, ou tipo, ele não deixa pra lá o quão
absurda é a presença desses velhos em One Piece que um dia estavam no seu auge, fazendo loucuras no mundo de One Piece. Scooper Gaban é um, o próprio Summers é outro. No caso, a gente já teve vários exemplos, eu tô até para fazer um vídeo em relação a esses velhos absurdos de One Piece, e aqui a gente tem uma trocação franca, absurda. Enquanto os Chapéus de Palhas tem ali, começam a comentar sobre esse cara, as suas ações e a sua força e o que ele representa. Até que o Sommers lança um ataque que ele julga ser definitivo, porque é por baixo e por cima, não teria como o Scooper Gaban escapar. E ele vai lá e lança um ataque absurdo e rasga, como a gente está vendo aqui, ó, que parte o Sommers ao meio e utiliza a Haki do Rei também. Aí a gente fica se questionando qual é esse uso do Haki do Rei, porque o Luffy também tem Haki do Rei, o Luffy também atingiu os Gorosei, o Luffy também estraçalhou o corpo do Saturne e mesmo assim ele não deu dano. Aqui, aparentemente, o Sommers está tomando dano, foi partido ao meio, só que ele não morreu ou não vai morrer por causa dessa imortalidade que ele tem. Pode ser que ele vá precisar de um tempo para se recuperar e voltar ao normal. Mas aqui ele foi partido ao meio de forma absurda. E o Chopper, percebendo isso, ele começa a perseguir o Scooper Gaban, porque já derrotou um, já ia correr para derrotar o outro. E o Chopper percebeu que ele foi capaz de ferir esses seres imortais e foi atrás dele, provavelmente para descobrir esse segredo e contar para o Chapéu de Palhas, contar para o Luffy, para o Zoro, para o Sanji. E o próprio Chopper vai ser importante porque lá na frente a gente vai ver que o Scooper Gaban foi derrotado, caiu de cima da árvore lá no submundo e o Chopper foi atrás. Significa que o Chopper vai ser importante para salvar e tratar o Scooper Gaban para que depois ele possa voltar. Agora, indo lá para o núcleo da escola, a gente vê que o Kiringan colocou seu plano em prática, ele está ateando fogo em tudo, mas eu me recuso a acreditar que depois de tudo que se viu em Ohara e até com os perigos que existem em Elbaf em relação ao fogo e a árvore de Adão, eu me recuso a acreditar que não tenha uma forma de salvar esses livros. Porque não só o perigo que o fogo e os raios representam em Elbaf, mas o próprio Sao contou para todo mundo ali o que aconteceu em Ohara e de como foi os arqueólogos sacrificaram a sua vida para salvar os livros, a cultura e jogar para frente toda aquela história. Então eu me recuso a acreditar que não tem uma forma, tipo uma saída de emergência para que esse fogo não atinja os livros, ou algo do tipo. Até aquela coruja pode fazer algo para que os livros não sejam atingidos, não acabe com toda a história. Isso é o que eu acredito que vai acontecer, porque, como eu já falei, eu me recuso a acreditar que não exista essa saída, porque senão é muita loucura, porque o Saul já participou ou já viu com seus próprios olhos o terror do fogo, e aqui em Elbaf existe esse perigo também, então me recuso a acreditar. E até essa garotinha aqui, ó, que foi salva porque a biblioteca e a escola foram queimadas ou estão sendo queimadas, ela se culpa por todo o fim dessa história. E ela mesma fala que não deveria ter sido salva, desculpa por estar viva ou algo do tipo. Então essa é uma culpa que ela vai carregar pro resto da vida. E eu espero que, não só para ela, como para todas as crianças em Elbaf, elas utilizem esse momento onde elas não podem fazer nada porque elas não são guerreiras, para que no futuro elas se tornem guerreiros inteligentes, absurdos, não só guerreiros fortes e burros, mas guerreiros fortes e inteligentes, para que eles possam proteger sua própria história. Isso daí seria absurdo, ou vai ser uma saída absurda se o Oda for por esse caminho no final desse arco aqui. Voltando para o núcleo lá do Gaban, que ele já partiu o Sommers ao meio e correu em direção a Gunko, ele tá chegando aqui com tudo para partir ela ao meio também, assim como ele fez com o Sommers, só que ela já ameaça que as crianças
vão ser retaliadas, vão ser mortas por causa disso. E ele até pede para dentro de si mesmo para que o seu filho não grite para ele, não reconheça, não faça com que Agun perceba um elo entre os dois, porque seria essa sua fraqueza que seria utilizada nesse momento. Só que não dá outra. Na hora que o menino vê o pai dele, sabe que o pai dele é muito forte, ele já grita que o pai dele veio resolver toda a situação. Aqui dá até uma certa raiva, só que a gente entende que é uma criança. E uma criança, quando vê o seu pai, fica feliz. Ainda mais quando seu pai veio salvar a sua vida. E Agun percebe isso no mesmo instante e já corre com tudo em direção ao Colin e coloca ele como refém. É basicamente isso que está acontecendo. Só que o Gaban nesse momento aqui ainda não tinha desistido. Ele percebe que vai precisar utilizar um golpe que seja definitivo. Ele tem que acabar com a Agun em um instante para que ela não faça nada ou não mate o seu filho. Mas aí, na hora que ele já estava preparando esse ataque absurdo, ele tem uma visão do futuro, do que vai acontecer se ele continuar atacando. E aqui o Oda já nos revela mais um dos seus poderes, que é o Haki da Observação Futura. Então o velho é absurdo, ele deve ter todos os Hakis avançados também, tipo o Haki do Rei, o Haki do Armamento avançado, ele também deve ter. Porque ele vê que se continuar atacando, Agunko vai matar o seu filho, ele vai morrer. Por isso, ao ver essa cena terrível, que é o do seu filho morrendo, a única coisa que ele pode fazer é erguer as mãos e se render. E se render frente a um inimigo. Ele prefere deixar com que Elbaf, as outras crianças e o povo de Elbaf corra risco do que ter o sangue do seu filho em suas mãos. Então ele ergue as mãos, se rende e acaba sendo derrotado, com 3 flechas absurdas atravessando o seu corpo. E até esse momento da história, a gente tem que levar em consideração que é Agunko lutando aqui. Em nenhum momento Imu-sama fez a sua aparição. Ele vai aparecer ou ela vai aparecer, porque faz agora mais sentido ainda ser uma mulher, no final do arco. A gente vê aqui que o Scooper Gaban ele vai cair dessa árvore que existe aqui, a escola e outras coisas. Ele vai cair lá no submundo e o Chopper, como eu falei lá no começo, pula atrás dele para tratar, salvar ele e descobrir o segredo por trás da imortalidade dos Cavaleiros Sagrados e até dos Gorosei. E quando o Colin grita pelo seu pai, Agunko começa a ter ali lembranças de uma pessoa que ela não conhece, ela não sabe de quem são essas memórias. Mas o interessante dessas memórias é que tem uma pessoa que aparentemente é Agunko em desespero, como se ela fosse uma escrava ou algo do tipo, chamando pelo seu pai, e depois uma visão que provavelmente pode ser dela mesma, criança, com um cara que é o Brook, não tem pra onde correr. Tanto o Black é inconfundível, as onomatopeias, tipo os desenhozinhos de música, e o Yo-ho-ho-ho. Então, aqui muito provavelmente é o Brook. E aí fica o questionamento, será que essa meninazinha, que depois que se torna essa outra mulher que tá gritando aqui, e hoje em dia é a Agunko, é a filha do Brook, uma possível filha do Brook, que ficou lá no seu passado? Mas a pergunta que fica é como que justo essa menina acabou se tornando parte do governo mundial, acabou se tornando ali um dos fantoches do Imu-sama. E quando ela percebe ou lembra essas memórias, ela corre em direção ao Brook e pergunta se é o Brook de verdade. Então, a Gunko que a gente viu anteriormente era a fanzaça do Brook, mas como Gunko. Agora a gente já tá vendo uma outra pessoa que provavelmente é a sua filha. Mas antes que ela pudesse revelar qualquer coisa, uma sombra absurda possui o seu corpo e essa sombra não poderia ser outra senão Imu-sama, que tá furioso ou furiosa, porque se vocês perceberem, a Gunko normalmente aparece com cabelo curto e aqui o seu cabelo cresceu. Então, muito provavelmente, Imu-sama é uma mulher. E aí vem toda aquela teoria se ela realmente poderia ser a Lily
que traiu o próprio Imu-sama e o governo mundial há 800 anos atrás, ela possui o corpo da Gunko e vai mostrar a soberania de um deus. É basicamente isso que ela fala. E como eu já falei lá no início, eu agradeço ao Oda já ter colocado o Imu de certa forma antes da guerra final, para não parecer que é só uma pessoa que apareceu aleatória com um poder absurdo e se tornou ali o inimigo superior, o inimigo final da obra, que ninguém tem apreço por ele, tipo, tanto apreço no caso não tem nenhum sentimento por ele, tanto raiva quanto, sei lá, felicidade. Eu não entendo o sentimento das pessoas em relação ao personagem, mas acredito que, por exemplo, o Teach, mesmo que ele seja odiado por muitas pessoas, ele ainda é aclamado como um ótimo vilão. Então, é isso que eu acho que o Oda está querendo fazer aqui ao colocar o Imu-sama em alguns pontos chaves da história, para que ele não seja só alguém que é super poderoso e que comanda tudo como era a Kaguya lá em Naruto. Além disso, o Oda também pode revelar outros dos seus poderes. Algumas características que a gente pode já perceber de cara é que o cabelo da Gunko cresceu, então provavelmente o Imu-sama é uma mulher. A gente tá vendo o haki do rei exalar do seu corpo, então provavelmente tem o haki do rei avançado também, além de que ela pode ampliar ainda mais os poderes da Gunko ou utilizar seus próprios poderes em batalha. E aí a gente vai ter um vislumbre de qual pode ser o poder do Imu-sama. Então esse capítulo aqui foi absurdo, o Oda, meu Deus do céu, o Oda é gênio demais, e eu quero saber suas opiniões em relação a esse capítulo. A Gunko é realmente a filha do Brook? Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho pra vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!